todos. Estão ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui o convite da Chip para estar falando para vocês, tá? E reforçar a mensagem que a ideia é a gente passar aqui brevemente, né, alguns conceitos e algumas informações. Até pelo tempo a gente não vai conseguir se aprofundar nos tópicos, mas a gente está à disposição aí para se aprofundar no que for mais interessante para cada um de vocês, tá? Então, me apresentando, meu nome é Gustavo Araújo, eu sou engenheiro de sistemas aqui na Dell e trabalho especificamente na unidade de negócios de hiperconvergência, tá? A ideia hoje é a gente falar brevemente sobre os conceitos de hiperconvergência e quais os benefícios que hiperconvergência traz, tá? Falar um pouquinho também sobre o momento do mercado, que a gente continua num momento bastante aquecido para hiperconvergência. Depois a gente entra especificamente nos conceitos e características do produto que a gente vai falar aqui, que é o VxRail. Depois a gente faz uma introdução aqui ao que a gente chama de DTCP, né, o Dell Technologies Cloud Platform, que é a implementação do VMware Cloud Foundation no VxRail. E depois a gente tem uma breve demo aqui, uma breve demonstração também do VxRail para mostrar alguns dos conceitos e características que a gente falou anteriormente aqui no PowerPoint, tá? Bom, falando de hiperconvergência, eu acho que é bastante relevante a gente falar aqui sobre o papel tradicional da TI ao longo dos últimos 20, 25, 30 anos. Né? O papel da TI sempre foi manter o ambiente, né, e corrigir problemas, né, responder a eventos exatamente para manter os sistemas disponíveis e provisionar a infraestrutura, né? E sempre ficou gastando muito mais tempo para manter o ambiente, provisionar e manter o ambiente, do que pensar em outras características, né? O papel da TI já ao longo dos últimos, sei lá, talvez 5, 6 anos, tem mudado bastante, né? A TI tem ficado cada vez mais relevante para o negócio, e a ideia da TI hoje é promover novas oportunidades de negócios, né? E se aproximar mais das áreas de negócio final para trazer mais valor para o negócio, né? Identificar projetos de alto valor agregado para o negócio, sempre pensando no negócio, e melhorar a eficiência, né? Para que TI se torne mais estratégico dentro das empresas, né? Bom, a arquitetura de TI tradicional, que a gente conhece aí de muitos anos para cá, é baseada na arquitetura que a gente chama de tri-tier, né? Em 3 tiers, composta aí por um storage tradicional, uma rede de storage, né? Um SAN, uma camada de computação e uma camada de virtualização em cima, usualmente uma camada de virtualização. Normalmente essa infraestrutura é composta por componentes proprietários, né? A gente está saindo desse modelo, ou na verdade, não necessariamente saindo desse modelo, mas um modelo novo tem se apresentado aí nos últimos anos, que é o modelo de hiperconvergência, onde você basicamente tem servidores padrão de indústria e toda a inteligência está na camada de software, né? Quais os principais benefícios que esse tipo de infraestrutura traz? Acho que talvez o principal deles seja a simplificação do gerenciamento, né? Os custos totais, e aí a gente coloca aí não só custo de aquisição, mas custo de operação também, né? Em geral eles são menores, e você tem um grande benefício em escalabilidade e agilidade, tá? Então a gente sai de um modelo tradicional, né, ou convergente, e vai para o modelo hiperconvergente, onde a gente usa servidores x86 com discos internos, né? E uma característica também comum a todas as soluções de hiperconvergência é a escalabilidade horizontal, né, o que a gente chama de scale-out. Essa figura que está aí em azul no slide, ele tem um papel crucial em toda solução de hiperconvergência, que é o Software Defined Storage, cujo papel é fazer a abstração e a agregação de todos os discos locais dos servidores e criar uma grande área de armazenamento compartilhado, tá? De maneira prática, se nesse exemplo aí do slide de 3 servidores ou 3 nodes, se cada um tiver 5 discos de 1 tera, por exemplo, você vai ter uma SAN virtual de 15 tera compartilhada entre os 3 servidores, tá? Bom,
Por que que hiperconvergência está num momento extremamente aquecido, já de alguns anos para cá, e continua num momento bem aquecido, tá? Os benefícios principais que os clientes enxergam nesse tipo de infraestrutura primeiro, trazer agilidade, né? Trazer agilidade próxima do que uma nuvem pública pode te dar, mas dentro do seu data center, né? Aí tem as questões aí de segurança, performance, disponibilidade e tudo mais, né? Que o seu data center consegue te entregar. Escalabilidade, porque pela modularidade da solução, a escalabilidade é bastante facilitada com infraestrutura hiperconvergente, né? E você consegue escalar a valores, números bastante grandes, tá? E, por último, mas não menos importante, simplicidade, né? Porque quando você converge todas essas tecnologias numa solução única, você converge também os skills, você converge também a operação, né? Falando de mercado, tá? Esses são dados públicos, tá? Dados do IDC, são os dados mais recentes do IDC, agora de junho de 2020, e a Dell é líder nesse segmento, tá? Na verdade, desde 2017, a Dell é líder nesse segmento, e apesar da gente estar na liderança desse segmento, a gente continua mantendo um crescimento bastante expressivo, tá? Então, hoje, o market share da Dell global de hiperconvergência, ou de sistemas de hiperconvergência, é de 33%, é mais do que o dobro do segundo lugar. Agora, esses números são globais. Quando a gente pensa em número local, o nosso share ele é bastante superior, inclusive. Tá? Então, a gente está no momento, hiperconvergência, de maneira geral, está no momento bem aquecido, e dentro da Dell a gente tá num momento também bastante interessante. Tá? Esse é um estudo que o Gartner fez no ano passado, em 2019, e eu acho ele muito interessante, porque ele mostra, ele compara os 4 principais fornecedores do que ele chama de SDI, né, Software Defined Infrastructure. Então ele compara aqui VMware, Red Hat, Nutanix e Microsoft. E o que eu achei mais interessante desse estudo é que ele não compara só o Software Defined Storage, que é o coração ali da solução de hiperconvergência, mas ele compara também plataforma de rede, o próprio hypervisor, plataforma de containers, gerenciamento e conexão com nuvens públicas, formando nuvens híbridas, tá? E a VMware claramente extremamente bem mais madura, ou as soluções da VMware são claramente extremamente mais maduras do que qualquer outra de mercado, né? Então esse vai ser um estudo bastante amplo e completo, tá? Bom, falando do VxRail, tá, especificamente, o VxRail é uma appliance de hiperconvergência. A gente usa, obviamente, servidores Dell PowerEdge, então a gente também já se beneficia de toda a cadeia de suprimentos, manutenção, estoque de peças e tudo mais, que a gente já tem pronto, né, e disponível para os servidores PowerEdge, mas ele é uma appliance de hiperconvergência que foi desenvolvido em conjunto com a VMware, tá? Então, ele é uma solução que a gente chama de turnkey. A gente vai ver algumas características dessa aqui para frente. Ele foi desenvolvido para a VMware, com a VMware, e com o objetivo principal de melhorar a experiência de administração de ambientes VMware pelos clientes, tá? Ele consolida computação, armazenamento e virtualização com gerenciamento automatizado. E um ponto extremamente importante também é que ele automatiza todas as atualizações, tá? E é o único appliance de hiperconvergência que foi projetado com uma integração muito grande com o Cloud Foundation da VMware. A gente vai ver algumas características dessas aqui para frente, tá? Bom, o que a gente chama de experiência turnkey? Então, tudo no VxRail já vem instalado de fábrica, tá? O setup, o deployment inicial do VxRail é extremamente simplificado e rápido. Basicamente, você preenche um wizard com as informações do seu ambiente, de rede, credenciais, etc. E todo o deployment é automatizado pelas ferramentas de deployment do VxRail, tá? A questão da gestão do ciclo de vida é extremamente importante, então os upgrades são bastante simplificados e automatizados no VxRail. E ele tem algumas características também bem interessantes aí, alguns diferenciais bem interessantes de automação de rede, analytics. A gente vai ver
algumas dessas características aqui para frente, tá? Então, essa é a linha de servidores que a gente usa no VxRail, tá? A linha de nodes que a gente usa no VxRail, todos baseados em Dell PowerEdge. A grande diferença entre eles é a quantidade de disco que cada um suporta. Nós temos servidores tanto de 1U, ali à esquerda, a série E, quanto servidores de 2U nas demais séries, com características diferentes, mas com uma flexibilidade de configuração bem grande, porque nós suportamos diversos tipos e tamanhos de drives, tanto para cache quanto para capacidade. A gente não está preso a nenhum modelo de CPU específico da Intel ou da AMD, que agora também é suportado, mas a gente suporta dezenas de modelos diferentes. Tá? E a ideia é que a gente, com essa flexibilidade de configuração, consiga entregar exatamente o que o cliente precisa, sem precisar superdimensionar ou subdimensionar a solução. Tá? Com relação à memória, cada node ele pode entregar desde 64 GB de memória até 3 TB de memória por node. Tá? Então, a gente consegue realmente entregar exatamente o que o cliente precisa. Tá? Rede, a gente suporta tanto 10 GB quanto 25 GB. A gente tem visto cada vez mais 25 GB se tornar popular por conta do preço, que caiu bastante nos últimos tempos, e se aproximou muito de 10 GB. Tá? Então, a gente tem visto aí cada vez mais 25 GB se tornar um padrão. Tá? Com relação à escalabilidade, o VxRail ele começa com 3 nodes, um cluster de VxRail começa com 3 nodes. Existe uma implementação específica para ambientes de escritórios remotos, distribuídos, que pode começar com 2 nodes, tá? Mas em geral ele começa com 3 nodes e escala até 64 nodes no cluster de maneira linear. Tá? E os 3 primeiros nós precisam ter configurações idênticas, mas do 4º nó para frente ele pode ter diferentes configurações de CPU, memória e disco no mesmo cluster. Isso te dá uma flexibilidade de configuração bem grande e também é um diferencial com relação a outras soluções de mercado. Tá? Bom, o que já vem incluído no VxRail? Tá? Ele já vem com licenciamento de vSAN. A gente vai ver algumas características aqui do vSAN para frente. Ele pode vir com um licenciamento do VCF, tá? Que a gente vai ver aqui para frente, do VMware Cloud Foundation. Ele é o que a gente chama de vSphere Ready. O que isso quer dizer? É que apesar de vir tudo instalado de fábrica, como a gente já mencionou, o vSphere ele não é licenciado por padrão no VxRail, e isso é proposital porque muitos clientes têm contrato de License Agreement com a VMware, ou tem licenças que não está usando no seu ambiente, você pode portar, né, aplicar essas licenças no VxRail. Então, dessa maneira, a gente não obriga que o cliente adquira novas licenças de vSphere junto com a appliance, podendo utilizar licenças existentes. O VxRail também já traz licenciados aí o vCenter e o vRealize Login Site. Tá? Com relação ao software de sistema, né, do VxRail, a gente vai falar aqui bastante do VxRail Manager, do ACE também. O ESRS, ele é um serviço de call home, então é o mesmo serviço de call home que faz call home de todos os produtos de data center da Dell EMC, né? Um Vmax, um Unity, um PowerMax, etc. E ele já vem também com algumas opções de proteção de dados incluídas, tá? Tanto o Recovery Point quanto o vSphere Replication. Bom, falando do ACE, ele é uma nova ferramenta que a gente está chamando de Cloud-Based Cluster Management. Então, para os clientes que têm diversos clusters de VxRail, você tem uma visualização de todos os vCenters no mesmo dashboard. Tá? Então, você tem, o ACE ele é uma solução SaaS, né, uma solução Software as a Service, que roda 100% na nuvem, não requer nenhum licenciamento adicional, todo cliente de VxRail tem direito a usar o ACE, e é uma ferramenta que usa Analytics e algoritmos de Machine Learning e inteligência artificial para traçar um perfil do seu ambiente e trazer isso de maneira inteligente para você. Então, ele tem ali um sumário executivo do ambiente, ele mostra ali uma pontuação de saúde, né, com um código de cores,
E você tem uma visualização global aqui, com geolocalização dos clusters. Então, clientes que tenham clusters em diferentes estados do Brasil ou diferentes países vão ter essa visualização no mapa global. Tá? E a gente consegue fazer o drill down aqui e ver um detalhamento maior de cada um dos hosts, de cada um dos clusters e de cada um dos hosts. Tá? A gente consegue visualizar informações de armazenamento aqui, inclusive com uma análise preditiva de quando você vai ficar sem armazenamento, quando você vai consumir o seu armazenamento todo, de maneira que você possa fazer um planejamento de capacidade e se planejar para novas aquisições, né? Ele analisa na linha do tempo o seu histórico de consumo de armazenamento e faz uma previsão de quando você vai atingir 100% de utilização, para que você se planeje para novas aquisições ou qualquer tipo de migração necessária no ambiente, né? Ele traz informações aqui de performance, CPU, memória, disco e rede, na linha do tempo e em tempo real também, tá? Então, lembrando que para acessar o ACE, basta ter acesso a qualquer browser, você não precisa estar logado no seu ambiente para ter essas informações. Então, de qualquer telefone, de qualquer tablet, de qualquer notebook com acesso à internet, você consegue ter acesso a essas informações, obviamente, usando de maneira segura, né, usando o seu usuário e senha de suporte da Dell. Ele traz também um inventário aqui das VMs, tanto global em todos os seus ambientes, quanto localmente em cada um dos seus data centers, em cada um dos seus clusters. Tá? E a utilização de storage, de CPU e memória dessas VMs naquele cluster. Tá? Ele traz também informações detalhadas aqui de cada appliance com service tag, número de série, versões, etc. Tá? E uma funcionalidade nova é você poder executar, o cliente poder executar de maneira remota um health check pré-upgrade em todos os seus clusters. Então, garantir que os clusters estão prontos para sofrer um upgrade sem que haja nenhum tipo de problema. Tá? Bom, falando do VxRail Manager, as funções principais do VxRail Manager são o deploy, tá? Naquele wizard que eu falei, é ele que dá esse wizard, que a gente chama de First Run Automation. A parte de update, monitoração e manutenção. Tá? E o VxRail Manager ele é totalmente integrado com o vCenter. Tá? Com o VxRail, o seu único cockpit, o seu único dashboard de gerenciamento é o vCenter. Esse é outro diferencial que o VxRail tem com relação a outras soluções de mercado, onde você tem necessidade de gerenciar múltiplos consoles. Como o VxRail usa 100% de tecnologia Dell e VMware, o vCenter ele é a única ferramenta de gerenciamento de todo o seu ambiente. Tá? E com o VxRail, você tem uma visualização física dos appliances. A gente vai passar por um lab brevemente para a gente mostrar essas características. Tá? Bom, a gente usa o vSAN, a gente já está usando a última versão do vSphere, o vSAN, que é a versão 7. O vSAN ele tem diversas funcionalidades que normalmente você encontra só em storages de mid-range ou storages high-end no mercado. Tá? Então, deduplicação, compressão, erasure coding e diversas outras funcionalidades já estão presentes no vSAN, tá? E todas, a grande maioria delas já licenciadas, todas. Né? A questão do gerenciamento do ciclo de vida com o VxRail é extremamente importante. Talvez esse seja o maior diferencial do VxRail. Né? Qual a ideia dessa simplificação do gerenciamento do ciclo de vida do VxRail? É tirar a carga de operação da sua equipe, né? Então, a gente tem estudos aí que mostram de melhoria de até 60% na eficiência da equipe de TI, né? Reduzir o tempo de inatividade com menos interrupções não planejadas, né? Uma vez que a gente está automatizando todos os processos, não só de deployment, mas também de upgrade, a gente consegue diminuir muito os riscos de qualquer operação para o ambiente, tá? E os custos também, a gente tem diversos estudos que mostram aí que o custo de uma infraestrutura hiperconvergente com o VxRail,
são bastante otimizados, aí, bastante inferiores com relação mesmo comparando com nuvens públicas ou ambientes de tech refresh de ambientes tradicionais. Tá? Então, quais são os benefícios aí o que a gente chama de Logical Configuration Manager, né, de LCM com o VxRay? Bom, primeiro que a gente gasta, a engenharia da Dell gasta mais de 25 mil horas para teste de cada release que é liberado. Tá? Existe um grande time aí de engenharia dedicado para esses testes. A gente faz uma otimização de todas as atualizações que a gente vai ver aqui para frente. Tá? Os upgrades eles são unificados, tanto para hardware quanto para software. A gente faz a análise dessa sequência de upgrades, determina a sequência que eles vão ser executados e também todo o suporte desse processo de upgrade também é dado pela Dell EMC. Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo, um cliente que esteja na versão 4.7.100, né, que é baseado no SX 6.7 patch 5 e no vSAN 6.7. Aqui embaixo, na parte de hardware, ele lista todas as versões que estão dentro desse pacote, né? E o cliente pode optar por ir para a versão 4.7 1106, 2006, 3006, dependendo da necessidade. Tá? Então, tudo isso já está integrado. Né? E qual o grande diferencial, qual o grande segredo aqui, o grande segredo do upgrade do VxRay, né, simplificado, é que a gente entrega todo o upgrade num pacote único de software. Né? Então, tudo que você precisa para sair de uma versão e para outra já está presente nesse pacote de software. É um arquivo zip que contém todas as versões de todos os pacotes necessários para fazer esse upgrade. Tá? Então, você, como cliente, pode ter a certeza que você não vai ter nenhum problema de compatibilidade fazendo o upgrade que já foi pré-validado pela engenharia. Então, diferentemente de outras soluções ou de ambiente tradicional, onde você precisa fazer upgrade individualmente da parte de firmware, depois fazer upgrade da parte de software e garantir a compatibilidade, o VxRay ele te entrega isso de maneira unificada. Tá? E proteção de dados, como eu disse, a gente já tem algumas funcionalidades de proteção de dados incluídas no produto, mas a Dell, como a gente tem um portfólio de produtos extremamente extenso, a gente consegue te entregar uma solução completa, fim a fim, com toda a parte de proteção de dados aí, seja ela um software de backup, seja ela um repositório de backup, indexação de backup, e inclusive a Chip tem planejado aí outros webinars sobre soluções de proteção de dados que eu recomendo que se vocês tiverem disponibilidade, assistam, porque tem algumas soluções extremamente interessantes e com a integração com o mundo virtual bastante grande. Tá? Bom, não vou passar por todos esses pontos aqui, mas eu acho que era interessante a gente mostrar algumas das funcionalidades novas do vSphere 7 e do vSAN 7. Né? O Lucas vai falar bastante sobre o vSphere with Kubernetes. É um ponto que a VMware tem investido bastante e tem evoluído bastante, trazendo alguns conceitos novos aí para o mercado. Né? O DRS, que é o load balancer do vSphere, ele sofreu algumas melhorias bastante interessantes. Tá? E falando do vSAN, a gente incluiu aí o suporte a NICE, né? Então suporte a serviços de arquivo, com o protocolo NFS, já nativamente também, e algumas outras funcionalidades aí interessantes no vSAN. Tá? Bom, vamos falar aqui sobre o que a gente chama aqui de Dell Technologies Cloud Platform, que é a implementação do VCF, que o Lucas vai detalhar um pouquinho mais à frente, em cima do VxRay. Né? Qual é a nossa visão, né, como empresa, como Dell, qual é a nossa visão de nuvem híbrida ou de multi-cloud, né? A maioria dos clientes vai ter alguma demanda no que a gente chama de edge ali, né? Ou borda, ou localidades distribuídas. Vai ter, obviamente, uma demanda de nuvem privada no seu data center principal. E muitos clientes estão cada vez mais adotando serviços em nuvens públicas, né? Seja Amazon, Azure, Google ou quaisquer outras. Na nossa visão,
é importante que o cliente tenha uma infraestrutura consistente, ou seja, a infraestrutura que roda no seu borda é a mesma infraestrutura que roda no seu data center principal, que é a mesma infraestrutura que roda na sua nuvem pública que você está usando. A parte de operações e automação também precisa ser consistente para que você opere esses ambientes de maneira consistente, né, com as mesmas ferramentas, com as mesmas características, e serviços a mesma coisa. E qual a nossa solução para isso, junto com a VMware? É o que a gente chama de VMware Cloud Foundation on VxRay, que ele já traz toda a parte de virtualização de computação e storage com o vSphere e vSAN, com o VxRay ali, né? Mas ele acrescenta também a parte de virtualização de rede e serviços de rede com NSX e traz uma ferramenta, né, ou um suite de produtos de gerenciamento de nuvem, né, o Cloud Management com o Virtualized Suite. Tudo isso de maneira integrada e também fazendo essa cola, né, essa ligação entre seu mundo on-premises e seu mundo off-premises em alguma nuvem, seja ela pública ou privada também. Tá? Então, toda essa solução ela é co-desenvolvida, né, juntamente entre a Dell e a VMware, e a gente consegue também gerenciar a solução de maneira única do ponto de vista de ciclo de vida também. Então, a gente tem pacotes de atualização totalmente pré-validados e integrados também, da mesma forma que a gente tem para o VxRail. Com o VCF em cima do VxRail, a gente traz esse conceito para a solução como um todo, né? Não só para a infraestrutura. Né? Uma novidade que a gente teve aí, que eu só vou introduzir aqui, e o Lucas vai certamente detalhar bastante, é vSphere with Kubernetes, que é uma implementação de Kubernetes nativa na plataforma. A gente suporta isso em cima do VxRail também, né? E outra novidade que a gente tem aqui no VxRail é a possibilidade de uma arquitetura consolidada de VCF, começando com 4 nós. Tá? A gente tem as duas arquiteturas disponíveis no VxRail, tanto a consolidada quanto a standard. E o Lucas deve detalhar um pouquinho mais para frente. Tá? Pessoal, então agora eu vou passar para demonstração. Rapidamente eu vou mostrar algumas dessas características que a gente falou aqui na parte teórica, né? Então aqui a gente tem um lab virtual, onde a gente tem um cluster aqui de VxRail, tá? Com o VxRail, a gente tem toda aquela visualização física, né? Dos appliances, como eu falei. Tá? Então, deixa um minutinho ele carregar aqui. Então, na parte de monitoração, a gente tem uma visualização física dos appliances aqui no cluster, né? Isso realmente a gente só tem com o VxRail, a gente vê fisicamente a imagem dos hosts aqui, né? Na parte de configuração, a gente também tem essa integração aqui com o sistema. Então, no sistema aqui a gente consegue ver a versão do VxRail que está instalada. A gente pode fazer um update aqui do VxRail, a gente vai passar brevemente aqui também depois. A gente tem a visualização dos hosts físicos, né, com um detalhamento maior deles aqui também. Na parte de suporte, a gente tem... esse lab não está configurado com a conta de suporte, que não é um ambiente de cliente, mas um ambiente de cliente mostraria aqui a sua conta de suporte, né, a parte do SRS, que é o Call Home, e o ACE, que a gente viu também aqui, ele pode ser acessado por aqui, né. Você pode habilitar ou desabilitar o status de saúde, né, monitoração do status de saúde. E uma coisa bem interessante também é que a gente consegue criar um bundle de logs aqui, coletando log de todo o ambiente, dos hosts, do vCenter, do VxRail Manager, de tudo que compõe o ambiente. Isso ajuda também bastante em troubleshooting, né? Na parte aqui dos hosts, a gente também tem mais uma vez a visualização física, então clicando em cima de um disco aqui ou de um node, a gente tem informações detalhadas desse disco, né? O tamanho, o fabricante, o status. A gente tem essas mesmas informações detalhadas para as portas de rede, links, o porte, o status e tudo mais.
MAC address, informações detalhadas, inclusive, das fontes, né? Ele mostraria qualquer erro aqui em componente, ele mostraria detalhadamente aqui quais são esses alertas, né? E para encerrar, eu queria mostrar só como a gente faria um upgrade de discos, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui esse nó aqui, ESX02, simular aqui a adição de um disco, ele vai fazer um rescan aqui em todos os slots daquele node e vai identificar algum disco que esteja disponível para ser inserido nesse nó. Tá? Essa integração você realmente só tem com o VxRail. Então, ele facilita e ele garante que a gente vai fazer todas as operações e tarefas seguindo as melhores práticas da VMware. Tá? Então, ele já identificou um disco aqui, ele mostra qual é o slot desse node que está. A gente faria uma validação desse disco e faria a adição desse disco também. Tá? E para finalizar, eu vou mostrar aqui como a gente faria a adição de novos nós nesse cluster. Os nós novos que estão conectados nessa mesma rede, eles aparecem aqui, né, direto nesse campo aqui de adicionando VxRail hosts, e aqui a gente preencheria o usuário, senha, endereço IP desse novo host, e ele faria toda a parte de validação e adição desse host ao cluster, tá? Todas essas tarefas deveriam ser feitas manualmente, trazendo riscos, né, de erros humanos, ou seja, quaisquer tipos de erros. Com o VxRail, a gente tem toda essa questão do ciclo de vida automatizado. Ok? Pessoal, era basicamente isso que eu tinha separado para a gente assistir. Eu passo a palavra agora para o... agradeço mais uma vez a oportunidade aqui da Chip de estar falando para vocês e passo a palavra aqui para o Lucas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês já estão me vendo aqui e ouvindo? O áudio está bom? Deixa eu só compartilhar minha tela. Pronto, já está aparecendo minha tela, não é? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Melo, tá? Sou engenheiro da VMware. Eu fico baseado em Recife, cuidando da região Nordeste, né? Posso ser que definitivamente agora eu estou em Recife, porque a viagem está proibida, né? E dando uma continuidade que a gente estava falando, ainda que eu fale um pouco mais do vSphere e Kubernetes, né? Mas bem próximo do que o Gustavo já estava falando do SDDC Manager lá da gente, né? Nosso VCF, a gente começa a ver que, como ele já tinha falado, a gente tem toda uma camada ali no VxRail que está indo entre vSphere, vCenter e vSAN, e a ideia é que com o VCF, então, também consiga explorar as outras camadas de software, tá? Na analogia, a gente pode dizer que ali o VxRail estaria cuidando do vSphere para baixo, né, cuidando da parte de hardware, enquanto o VCF ele entra ali para cuidar do vSphere para cima, onde a gente vai estar cuidando ali, além do vSAN, né, que é um ponto que a gente converge, né, vai ter uma sombra entre os dois, a gente vai estar pegando toda a parte de NSX e assim toda a suite vRealize também. E da mesma forma, a gente vai estar aqui checando todas as dependências para vocês na hora que vou estar fazendo todo e qualquer upgrade, para que você possa ter sempre a versão mais atualizada e mais confortável para você rodar, para evitar os seus problemas. De novo, é mais um ponto de falha que está sendo reduzido para que você consiga ter um trabalho contínuo dentro do seu data center, tá? E justamente aí onde entra o SDDC Manager e também utiliza lá a questão do Lifecycle, tá? E a grande ideia é que eu consigo estar fazendo essas atualizações por cluster, né? Ambientes maiores você vai ter vários workloads domain, eu posso estar escolhendo especificamente cada um deles, o que vai estar acontecendo, em que versão ele vai estar e como ele vai estar sendo configurado, trazendo todo um ciclo de vida ali, tá? Tanto para a parte de atualização de patch, você recebe sua notificação, vai ter uma revisão dele, você vai conseguir fazer o schedule, né, por cluster e vai poder estar monitorando e cuidando de todo o seu ambiente sem parada, tá? Ou melhor dizendo, com o menor parada possível. E como eu tinha falado, ele vai estar disponível para toda a nossa suite de software dentro da VM, lhe trazendo mais tranquilidade para que você realmente comece a focar no que mais importa, tá? Entrando um pouco mais aqui, né, o porquê dessa questão do vSphere with Kubernetes, que eu peço perdão para vocês que a VMware gosta de mudar um pouco o nome dos produtos, e aqui eu ainda falo de vSphere with Kubernetes, mas hoje já está com vSphere with Tanzu, né? Já está tendo essa mudança,
Eu já vejo alguns documentos e alguns portais nossos, porém, ainda não foi algo em larga escala, tá? Então, eu vou falar em alguns momentos o With Kubernetes e outros momentos o With Tanzu, mas é a mesma solução. Eu trago esses 2 pontos estatísticos, né? Primeiro que até 2022, né, vai ter um crescimento de 64% na parte de container, né? E até 2022, 77% das organizações já vai ter deployment de container no seu data center. Esses são pontos importantes, mas o que eu gosto de destacar bastante é esse rapaz aqui, esse distinto senhor, o Joey Beda. Ele até fala, né, que cloud não é onde você opera, mas como você opera. Além dessa grande frase, a gente pode ver que ele é o cofundador, co-criador do Kubernetes, né? Ele começou toda a questão do projeto de Kubernetes, fundou uma empresa chamada Reptile. A VM entende que isso é um caminho que o mercado tem entendido e é o que os clientes querem. Adquiriu a empresa Reptile e veio junto com ele nada mais, nada menos que o co-criador do Kubernetes. Então, a gente tem hoje o pai do Kubernetes dentro da VM liderando nossa BU nesse sentido, tá? Então, esse é um grande investimento que a gente tem feito. A gente tem apostado nesse mundo e a gente sabe que o container em si, ele é justamente um enabler para o Cloud Native Application, que é o que tantos têm buscado hoje em dia no mercado. Ele é uma solução rápida, né? Onde você consegue, no próximo slide eu mostro o porquê disso. Então ele consegue trazer um boot muito mais rápido para o seu ambiente, você consegue baixar e subir ele uma velocidade muito maior. Ele é mais leve, né? Então ele começa a consumir um pouco menos de recursos para você, trazendo essa facilidade. E a portabilidade é justamente um grande ponto, que assim como a VMware trouxe para o RAD x86, a gente pode dizer que o nosso amigo Container está trazendo para as plataformas e sistemas operacionais, tá? Avançando aqui, um breve resumo do que seria container, não quero me estender bastante nisso, mas a gente tinha aquele modelo de estrutura tradicional, onde a gente vai ter um hypervisor, vai ter um sistema operacional, e para cada sistema operacional, normalmente a melhor prática é realmente ter uma aplicação e os seus binários lá rodando. A grande ideia, a partir de container, né, não falando do vSphere e Tanzu, né, é que em cima do hypervisor eu vou ter meu sistema operacional. Dentro dele eu coloco um container engine, que é justamente o que vai me permitir rodar os containers, e em cima disso eu vou poder estar rodando minhas aplicações em cima do meu sistema operacional em uma forma de container, principalmente no fato de que não estou instalando duas aplicações no mesmo servidor. Eu estou mantendo essas aplicações em containers separados, onde acabam não se falando, né? Digamos assim, compartilhando diretamente os binários, e cada um vai ter seu binário e libraries para que elas rodem de forma mais independente. Tudo bem até aqui? Fiquem à vontade de estar usando Q&A, tá? Para que a gente possa tentar acompanhar, e se possível, se alguém já quiser dizer quem já está utilizando o container hoje, quem já está planejando, quem já está numa outra maturidade, quem já está vendo outras coisas, puder compartilhar algo, é muito interessante para a gente, tá? E a grande questão é que a gente realmente está focando cada vez mais na aplicação, que é o que realmente importa, né? Eu acho que gosto de dizer como era antigamente, né? Acho que é o tempo que dava saudade para todo mundo. A gente tinha uma aplicação que rodava num sistema operacional, num servidor, falando com um banco de dados, e isso era muito fácil mapear, você sabia de qual IP, senha, usuário, onde que ela estava, quem era que era o dono, até os usuários que estavam utilizando essa aplicação. Hoje, a gente tem uma pequena mudança, e essa aplicação ela começa a se tornar cada vez mais complexa e distribuída, né? Fora o usuário que hoje em dia ele não está nem mais dentro da empresa, né? A gente sabe que esse momento hoje está cada um em sua casa trabalhando muitas vezes. A aplicação ela começa a estar em múltiplos data centers, ela começa a estar pensando na parte de cloud pública também, entra IoT no meio, ela tem vários bancos de dados, principalmente quando eu começo a falar ali na parte de microserviços, pode ter bancos de dados distintos. Aí eu começo a falar na parte de SD-WAN, né? Aí entra a parte de microserviços, como eu estava falando, e essa aplicação começa a trazer essa complexidade para o ambiente, que muitas vezes não é o que a gente busca. A grande ideia é que a gente consiga simplificar o nosso dia a dia para que a gente comece a ser efetivo. E a VMware vem justamente para poder lidar com todos esses segmentos, tá? A gente está focando muito mais na parte de Kubernetes, mas podemos alavancar todos esses outros pontos também. E é justamente isso que acontece. A gente vai ter aí agora, no mundo de aplicações modernas, os desafios vão acontecer tanto para o desenvolvedor, que ele precisa de um desenvolvimento mais ágil, né? Ele precisa ter um ambiente moderno para que isso aconteça. Ele precisa de uma velocidade no dia 2, né? Justamente para operar um life cycle da aplicação deles, tem um
ciclo de vida mais contínuo, quando ele consiga geralmente fazer deployment mais rápido, principalmente para teste de homologação, né, para que isso traga maior velocidade para o negócio, ele poder ter acesso a essa tecnologia, né, que facilita, e do outro lado o operador, que tem que manter tudo funcionando, ele tem que garantir que vai estar funcionando a conexão, ele tem que saber onde é que está esse container, ele tem que trazer a segurança para esse ambiente, ele tem que fazer essa interligação, que aí, como a gente pode ver, vai ter o Kubernetes rodando, mas minha aplicação legada ainda está lá, ou até uma aplicação que vai estar usando vGPU, meu banco de dados ainda continua lá precisando de atenção, que muitas vezes é o último ponto aí para dentro de um ambiente Kubernetes, e as funções como serviço também, né, onde você começa a usar cada vez menos recurso para que isso traga também mais benefícios para o ambiente, tá? E seguindo, é justamente essa ideia que a gente consiga trazer para o lado dos desenvolvedores a API que ele precisa para acessar o SDDC e para o lado do operador um ambiente que ele possa suportar o DevOps, né? Então ele vai poder estar ali entregando para o lado do desenvolvedor na mesma infra que ele já conhece, no mesmo ambiente, toda essa questão e trazendo toda essa agilidade, tá? A gente pode ver que aqui dentro a gente já está trazendo uma nova pessoa, né? Posso dizer que dentro do nosso host, mas é um pouco mais complexo que isso, é justamente um supervisor cluster, né? Quando eu falo de Vesphere e Tanzu, eu trago para dentro do meu hypervisor, dentro do STZ, aquele Docker Engine ali, vamos dizer assim, para que eu possa rodar meu container, para que eu consiga trazer isso, trazer menos complexidade para o meu ambiente. Como vocês podem lembrar aqui, acredito que é um slide bem parecido que o Gustavo já mostrou, que era justamente do VMware Cloud Foundation, né? Quando a gente fala do VMware Cloud Foundation, eu pego a base, realmente a fundação, né? Que é como a gente gosta de dizer, na hora que você vai fazer uma casa, você não começa pelo telhado, né? Você tem que começar pela base dela, a fundação, para que ela possa ter resistência e possa crescer até ali, essa casa virar até um prédio, digamos assim. Então, tudo começa nessa fundação. E ela vai estar ali na base do vSphere, que é algo que todo mundo já conhece, está bem maduro dentro dos clientes, a virtualização mesmo de máquinas virtuais, expandindo para o vSAN, que o Gustavo falou bastante agora, que é justamente o Software Defined Data Center. E quando eu vou para o VCF, eu expando mais esse leque, indo para as funções de rede, tá? Eu não é só virtualização de switch, eu estou virtualizando aqui um firewall, eu estou virtualizando aqui rede, eu estou virtualizando load balance. Então, é realmente você poder virtualizar até a VPN hoje que seus usuários estão acessando, tá? Indo também para a parte de automação e monitoração com vRealize Suite. Eu poder saber agora que antes eu saí de uma única aplicação para um único banco de dados, agora tem um container que quando eu vou dormir, ele pode ser destruído e ser recriado várias vezes durante a madrugada, e de manhã, quando eu chegar, tem um container completamente novo, que não tinha sido mapeado. E eu preciso ter todo um track disso. E em cima disso, que é justamente o que a gente tem discutido aqui, eu preciso que o desenvolvedor tenha acesso a essa estrutura de uma forma que ele não precise ficar esperando um ticket de chamado, de abertura, de que alguém vá lá criar mais máquinas para ele, que alguém vai aumentar o cluster dele. Então, é em cima disso que a VMware tem investido nesse momento, que é trazer essa camada do mundo Kubernetes, que é para poder orquestrar os containers dentro dessa nossa estrutura. E o principal, sem mudar o mundo que você já está utilizando hoje, né? Vai ser dentro da mesma estrutura que você tem, trazendo essa abertura de API, tá? Hoje a gente tem dois approaches, né? Que é justamente o Tanzu, né? Que é um portfólio que eu vou falar um pouco mais sobre ele mais na frente, onde ele vem um Tanzu Kubernetes Grid Service, onde eu acabo expandindo bem todo o meu portfólio para uma camada, digamos assim, destacada do meu hypervisor, assim como eu entro ali para a parte de vSphere, Pod Service e no meu hypervisor cluster, que está dentro do meu cluster, do meu host SXI, transformando ele como node. E, de novo, reforçando o que a gente tem destacado, é que você tem que estar pronto para deixar que isso rode, tanto no seu data center, como num branch office, num escritório remoto que precise de mais recurso ou de mais agilidade. Você pode fazer com que isso rode no service provider seu, mais próximo, a Chipsia poderia estar fazendo isso para vocês, ele sendo service provider de vocês, entrega para eles, ele cuida para vocês, você só consome, assim como você pode pegar e fazer um uso disso diretamente na nuvem pública também. E o principal que a gente vê, também do lado ali do Ops, vamos dizer assim, é que você consiga, né, trazer sua aplicação para em cima de um mesmo namespace. Então, agora a gente vai para o conceito, em vez de ter de máquina virtual dentro do vCenter, que vai estar abaixo do cluster, tá?
é que eu consigo ter esse namespace. Em cima desse namespace, eu vou poder estar fazendo deployment no meu cluster Kubernetes, eu vou poder estar usando funções como serviço, eu vou poder ter meu cluster de banco de dados lá virtualizado e rodando, minha aplicação legada que ainda não pode ser desligada, ou que nem vai ser, né? Ela precisa estar rodando. Em cima desse namespace, eu começo a fazer a inserção de qualidade de serviço, a parte de QoS, eu vou dizer quanto de recurso aquele namespace vai ter. Eu começo a fazer a parte de segurança, né? Criptografar esse dado, a parte de porta que vai estar sendo utilizada ou não, o que é que vai estar sendo público, né? A parte de disponibilidade, eu já consigo ter a integração ali com o meu storage class, né, para que ele consiga dizer quantos nós pode falhar, quantos não pode, a parte de snapshot, como é que vai estar sendo feito, tá? E claro que também a parte de acesso de controle, né? A ideia é que você consiga ainda trazer toda uma questão de permitir que o usuário seja capaz ou não de fazer alteração nesse meio ambiente, tá? Então, o que eu gosto de trazer para cá, né, é que justamente assim, vamos falar um pouco do Tanzu, mas antes queria trazer um ponto que eu acho engraçado, que é um meme que eu tenho visto por aí, que é justamente isso, né, como resolver todos os seus problemas, né. Então alguém chega lá, né, o cara de IT vai lá na parte de gerência, né, e o gerente já está ali questionando porque ir para a nuvem não resolveu todos os problemas, né, e aí ele disse que justamente precisaria de uma arquitetura, né, o cara de TI vai lá dizer que precisa de uma arquitetura cloud native para que isso resolva. E o cara vai lá e fala, bota em containers. E o cara diz, você só não pode simplesmente recomendar as coisas sem falar, né? Dizer qualquer coisa. E a resposta em seguida já é Kubernetes. Então, muitas vezes o pessoal está indo tentar resolver tudo com Kubernetes, tudo com nuvem, mas é importante pensar no stack inteiro. O que é que eu quero resolver de fato? O que é que está acontecendo? Quando a gente começa a olhar a parte de container em si e Kubernetes, a parte de Kubernetes ela vai estar somente em uma camada disso tudo, tá? Se a gente for olhar, ele vai estar cuidando basicamente disso, Kubernetes, né? Que é a parte de scheduling, a parte de orquestração, a parte de criação de serviço. Eu ainda tenho a parte de image register, né? As minhas imagens vai ter que estar em algum lugar. Tem uma parte de segurança e redes, que é cada vez mais importante para o ambiente. Imagino que eu preciso estar distribuindo IP nisso, eu preciso estar criando load balances, tá? A parte de persistência é algo que nunca pode ser esquecido, tudo bem, pessoal? Principalmente pelo fato do seguinte, os containers, eles nasceram para aplicações stateless, né? Aplicações que não persistem por questão de estado. Então, é muito fácil você pegar uma aplicação que você não precisa, digamos assim, guardar nada dela, vamos falar, um site estático, né? Um blog, que você salva no banco de dados uma vez e aquele front-end está tudo bem, você apaga ele, ele sobe, ele consulta no banco de dados e se constrói. Então, esse era um primeiro ponto que o Kubernetes resolveu muito bem, o container resolveu muito bem. Só que quando eu começo a falar de persistência, algo que eu preciso que persista, que eu preciso daquele dado por mais tempo, a camada de persistência começa a ter uma necessidade muito maior. E aí é onde a gente entra com o vSAN e com o VMware para conseguir trazer essa persistência de um modo muito mais fácil para o ambiente. Mas, de novo, enfatizando, isso é só um ponto aqui de toda a estrutura que a gente tem para Cloud Native Application, e por isso a VMware tem introduzido o portfólio do VMware Tanzu, tá? Quando eu falo aqui desse run, que é só esse quadrado que eu estou falando, entra muito a parte do Kubernetes, que é justamente, eu vou rodar ele no meu data center local, eu rodo ele no data center público, ou eu deixo ele no edge, num escritório remoto, para que ele rode lá, tá? Esse seria o ponto. E a gente já enxerga que a gente tem que expandir isso, né? A gente tem que pensar também no build. Como é que eu vou construir essa minha aplicação para que ela rode dentro do Kubernetes? Como é que eu faço que isso aconteça? Eu preciso gerenciar isso, seja ele multi-cloud ou não, né? Eu vou estar rodando em clouds distintas, eu vou estar rodando meu on-premise e na cloud ao mesmo tempo. Então, esses três mundos também precisam ser endereçados, tá? E para isso, a gente tem investido massivamente no nosso portfólio. A gente tem endereçado com outros produtos, como outras empresas, não produtos, tá? A gente tem comprado empresas que já têm todo o foco para isso, como a Bitnami e a Pivotal, que tem todo um foco na parte de build. A gente tem investido em si já na parte de Kubernetes, com a aquisição da Reptil, trazendo essas soluções como o TKGI, que é o nosso antigo PKS, o vSphere como o With Kubernetes, que acabou de virar a vSphere Tanzu, e fora toda a parte de gerenciamento, onde eu vou ter toda a parte de otimização da minha cloud, com Cloud Health, e a parte de Observability, né, que já virou Observability também, mas deixei aqui porque é uma empresa adquirida também, que é o Wavefront, tá? Que é justamente você poder fazer um monitoramento de sua infraestrutura, de sua aplicação, onde quer que ela esteja, e você podendo migrar de uma forma muito mais transparente também, tá? Então, em sumo,
a grande questão é que a ideia é que a gente consiga fazer uma entrega de Kubernetes em escala de cloud, né? Ter um full stack HCI, para você realmente ter tudo já virtualizado, tudo pronto para você poder estar utilizando, trazendo justamente uma estrutura moderna para aplicações modernas, porque justamente a gente não vai conseguir, num ambiente engessado, trazer agilidade e velocidade que as novas aplicações e microserviços pedem. Tudo bem? Eu vou fazer uma rápida demonstração para vocês. Por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo a minha outra tela. Ah, já está aparecendo aqui? Eu vou assumir que sim, tá? Sim. Perfeito. Então, aqui, pessoal, é um Hands-on Labs, tá? É o nosso showroom dentro da VMware. Todo mundo pode acessar, pode fazer uso dele, ver como as coisas estão funcionando. Ele tem um manualzinho, como você pode ver aqui do lado direito, que vai lhe explicando o que está acontecendo para que você entenda. Esse aqui a gente chama de Interactive Simulation, e devido ao tempo que se leva para o deployment do cluster, eu resolvi optar por isso aqui para ser mais ágil aqui no nosso webinar, tá? Então, para a gente ter uma ideia, esse aqui é o VMware Cloud Foundation. E vai ter toda essa interface já trazendo o workload do domain que você está rodando, seja ele um workload VDI, um workload de banco de dados, um cluster de Kubernetes. Então, você pode estar trazendo todos eles. E a ideia é que aqui a gente faça deployment desse cluster Kubernetes, tá? Então, eu posso vir aqui, clicar na parte de soluções, e vai trazer para mim as soluções que tem disponível. E, nesse caso, tem o Kubernetes, né, para fazer o deployment. Clico na parte deployment. E aqui, eu já começo a pedir para o meu VMware Cloud Foundation, né, o SDDC Manager, o que é que eu quero que ele faça para mim. Então, ele já vai licenciar meu ambiente, ele já vai criar o workload domain, já vai fazer a inserção do NSX, tá dentro desse pacote também, para que já deixe tudo funcionado, já vai ter uma pré-configuração dos IPs, trazendo as subnets, ou seja, ele vai deixar praticamente tudo pronto para mim. Então, eu avanço, digo qual é o workload domain que eu quero utilizar, depois que ele está aqui, ele vai fazer uma análise e ver se ali dentro tem algum que está compatível. Eu já vi que esse cara aqui é compatível, eu posso selecionar ele, avanço, já checando tudo para evitar que erros aconteçam, né? Ele vai fazer uma validação de todo o seu ambiente e ver se é possível ou não fazer esse deployment para que ele possa ocorrer com sucesso do outro lado. De feito isso, você consegue ver aqui que o NSX já foi validado, o workload domain também, temos a validação do vCenter, já está na versão 7, tá? E a gente consegue avançar aqui e dar um review do que é que vai estar acontecendo. Feito isso, feito esse deployment, eu só tenho que entrar no vCenter, tá? Para poder fazer a habilitação do cluster lá dentro. Então, de novo, eu escolho qual cluster que eu quero, sigo aqui, digo o tamanho que eu preciso, né? O número de pods que eu vou estar rodando, vai estar dependendo aqui o recurso que vai estar sendo utilizado. Eu avanço, faço a configuração da minha rede, eu já posso fazer a configuração do meu IP também, subnet, meu gateway, DNS, o NTP server. Avanço para cá para poder configurar meu domínio, né? Escolho aqui o meu switch distribuído também que vai estar sendo utilizado, o cluster do NSX, faço a configuração do meu IP também, de DNS, o ingress e egress do container, da parte de Kubernetes, que não vamos aprofundar bastante aqui. Avanço para poder fazer a camada de persistência do meu ambiente, tá? Então, eu posso dizer aqui, eu quero meus discos fazendo persistência para esse ambiente, para o que for persistente, né? Principalmente a parte control plane, a parte de cache de imagem também. E com isso eu finalizo e eu já começo a ter dentro do meu próprio vCenter tudo isso rodando, tá? Eu tinha mais uma demo para apresentar para vocês, mas vou parar aqui por conta do nosso tempo. Eu agradeço mais uma vez, XPC, o tempo aqui inferido. A gente vai estar disponível aqui para estar tirando a dúvida de vocês, tá, pessoal? Fiquem à vontade de mandar aí no Q&A. Espero que tenha sido importante para vocês e muito obrigado por sua parceria, XPC e Gustavo aí também, junto com a Adel.